vou deixar esse. Tá bom. Sentiu alguém, você só troca e eu libero lá. Tá bom. Ele está me dizendo que o microfone tem 50 minutos de carga ainda. Então, depois que eu completar a carga disso, eu paro de falar. Irmãos, palavra do Senhor agora com os adultos, e nós vamos trabalhar esta ideia do servo do Senhor. Esse título é o título que foi dado pelos tradutores da Bíblia. Esse título não é o título inspirado, mas esse título é um título que marca muito bem o tipo de assunto que vai ser tratado. Quando fixaram as luzinhas hoje à noite aqui, eu disse, não, isso não vai ficar acendendo e apagando, né? Como se fosse uma loja, não é? Porque senão o povo vai ficar olhando para cima e prestando atenção nisso. A gente não faz isso em todo o tempo, a igreja não é assim em todo o tempo. Quem está nos visitando deve estranhar um pouco esta decoração natalina. Na verdade, Jesus Cristo nem em dezembro nasceu, mas a cristandade, de uma maneira geral, comemora o nascimento de Jesus Cristo no mês de dezembro, mais precisamente no dia 25. O fato é que o nascimento de Jesus Cristo é um evento programado no Conselho da Trindade muito antes, mas muito antes de tudo existir. Quando Deus disse, haja luz, já havia a decisão de que Cristo nasceria dentro da história. E a Bíblia revela isso de maneira muito clara, muito crescente, eu diria, muito progressiva. A Bíblia trabalha progressivamente a questão da vinda de Cristo ao mundo. O apóstolo Paulo, quando trabalha a questão de Jesus Cristo chegar à terra, ele declara que Jesus Cristo chegou à terra na plenitude do tempo. Ele usa essa expressão para dizer que Jesus Cristo chegou na hora que Deus programou. Não é na hora que a gente programa, é na hora que Deus programou. E a Bíblia nos fala de vários eventos que cercaram este nascimento de Cristo. Por exemplo, nós temos que nos lembrar que Maria estava cuidando dos seus afazeres quando de repente recebeu uma visita inesperada de um ser angelical. E ele explicou o processo pelo qual Deus faria com que Cristo nascesse. Ele utilizou-se de uma mulher. O texto do apóstolo Paulo afirma que Jesus Cristo nasceu de mulher, ou seja, houve um cordão umbilical, houve uma transmissão de todos os nutrientes necessários. Jesus Cristo teve muita coisa recebida da vida de Maria, sua mãe. Ele era humano em todas as suas esferas. Mas a Bíblia também anuncia que Deus teve que trabalhar com José, Deus teve que trabalhar com ele de maneira a dizer, olha, o que está acontecendo é uma intervenção divina, não é um caso de adultério, não é um caso de traição da sua noiva. E tudo isto, queridos irmãos, é tão maravilhoso que só pode ser aceito por uma pequena palavra chamada fé. Fé. Quando Jesus Cristo veio à terra, nascido de mulher, nascido na plenitude do tempo, ele veio de uma maneira esplendorosa, porque a Bíblia diz que foi um nascimento absolutamente anônimo, ninguém estava cogitando disso, não estava programado por ninguém, somente a família, os familiares, e os familiares provavelmente estavam longe,
Então o casal, sozinho, ali. Não havia lugar para eles em lugar nenhum na cidade de Belém. E tudo isto, contrastado com o céu se abrindo e um coro absurdamente melhor do que o coro da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E de repente o céu se fechando de novo, como se nada tivesse acontecido. Acontece que a Bíblia fala que o Antigo Testamento é continuado pelo Novo. A gente tem Cristo no Novo Testamento, e as pessoas dizem assim: olha, só o Novo Testamento é para a igreja, o Antigo Testamento não é. Porque o Antigo Testamento é a forma como Deus começou a decifrar todo esse enigma. Então, há inúmeras profecias que, quando a gente presta atenção, a gente começa a verificar que o Antigo Testamento não está falando de outra pessoa a não ser Jesus. Esta passagem mesmo que nós vamos estudar agora, é uma passagem que não dá para pensar em outra pessoa. E nós vamos verificar isso. O objetivo desta reflexão bíblica é de nós percebermos cristologicamente como esta profecia de Isaías fala de Jesus. Não é? Então, eu gostaria de voltar ao texto. Passa o slide, por favor. Eu escolhi uma tradução moderna para a gente ver o texto aqui. Vamos ler juntos? O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme, até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Você pode verificar aí que esta profecia não diz quem é quem. Os judeus que só têm o Antigo Testamento como sua referência, ainda estão esperando o servo do Senhor. Eles ainda não conseguem enxergar que Jesus Cristo é o judeu dos judeus. É aquele que foi comissionado pelo próprio Pai, porque eles não aceitam a possibilidade de que Jesus Cristo seja Deus. É a ignorância deles que biblicamente vai ser corrigida mais no fim da história. Então, eles reconhecerão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o remanescente dos judeus aceitará Jesus Cristo como um dia nós gentios aceitamos. Eles confessarão Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como nós confessamos. Mas, a título de nós pensarmos aqui, vamos olhar o primeiro versículo, o que está escrito. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo a quem eu fortaleço, o meu escolhido que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Eu quero dizer o seguinte, que Deus chamou muita gente. Muita gente foi chamada por Deus para ser pregadora do Evangelho. Se vocês se lembrarem, por exemplo, de Jeremias, Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu te chamei desde o ventre. E Jeremias disse assim: ai Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu estou muito incomodado com esse chamado. Ele disse assim: mas vai, porque tudo quanto eu disser que você deve dizer, você vai dizer. E Deus chamou Isaías
por meio daquela visão majestosa do capítulo 6. E Deus chamou Paulo no caminho de Damasco, e Deus chamou Pedro por meio deste convite: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Deus chamou muita gente, mas há uma pergunta que Hebreus faz, citando o Antigo Testamento: a qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E a resposta é: a nenhum. A nenhum. Quando o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a decisão de Deus não é escolher um dentre nós, porque nenhum dentre nós é justo, nenhum dentre nós é isento de fraqueza, nenhum dentre nós é são em termos de espiritualidade, em termos de uma vocação abençoada, privilegiada e perfeita diante de Deus. É por isso que, em várias ocasiões, nós encontramos esta referência nos evangelhos. E eu vou fazer uma voz que parece a de Deus: este é meu filho amado. Eu não sei se Deus tem essa voz. Mas no batismo, João olha para cima, para os lados, porque ele ouve uma voz semelhante a de trovão, e ele diz, ele entende que Jesus é o Filho amado de Deus. E diversas vezes, lá no Monte da Transfiguração, por exemplo, Pedro disse assim: Senhor, é tão bom estar aqui, vamos construir tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E, de repente, enquanto ele está neste discurso: este é meu filho amado, a ele ouvi. Do nada. E, naturalmente, Jesus Cristo é fortalecido na sua vida terrena com esta palavra. Ele vivia muito tempo em oração. A Bíblia diz que ele gastava muito tempo orando. É claro que ele ouvia a voz do Pai. Do jeito dele, ele ouvia a voz do Pai. Ele percebia a presença, a fala, o carinho do Pai. Mas houve vezes em que a voz do Senhor foi ouvida: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. E quando nós olhamos para esta profecia, diz o texto: pus nele o meu espírito, pus nele o meu espírito. Isso quer dizer que quando Jesus Cristo foi anunciado para Maria, Maria ficou perplexa e disse assim: como é que eu vou ter um filho sem ter tido uma relação normal com um homem? E a resposta foi: um ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E mais adiante se diz que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. As pessoas dizem assim: olha, Jesus Cristo recebeu verdadeiramente e completamente o Espírito Santo no batismo. Lá no batismo do Jordão é que ele recebeu. Ali foi manifesto que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Se João Batista, que era como a gente, pecador, falho, recebeu o Espírito Santo desde o ventre da mãe, vocês acham que Cristo só receberia o Espírito Santo na hora do batismo? Nenhuma possibilidade. O que ele recebeu foi o comissionamento do Espírito Santo, e ele passou a andar de uma maneira mais objetiva no poder do Espírito Santo. Há uma discussão muito grande a respeito de com que poder Cristo andou na terra, se foi o seu próprio ou se foi o poder do Espírito Santo.
ele é o nosso modelo para como um crente pode andar no planeta sob a unção do Espírito Santo, porque ele diz, o apóstolo Paulo, que ao ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e encontrado na forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele utilizou-se completamente do poder do Espírito Santo para viver na terra. O Espírito Santo o abasteceu completamente em todas as situações. Vocês podem olhar para Jesus e podem perceber o que significa o Espírito Santo tomando 100% de uma pessoa pura. É claro que Jesus Cristo era Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele foi Deus homem. E nesse binômio, toda a sua humanidade foi vivida, inclusive na infância, sob a unção do Espírito Santo. Então está certo o que diz aqui, pus nele o meu espírito. E o texto diz, ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Quando Jesus Cristo apareceu, sabe o que ele disse? Vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Esta não era a vontade dele simplesmente, era a vontade de Deus. Ele vinha buscar tanto na Palestina quanto no Brasil. Ele vinha buscar tanto em Jerusalém quanto em Jundiaí. Ele vinha buscar em qualquer lugar onde houvesse uma pessoa que deveria ser salva porque estava perdida. Vamos para o versículo 2. O versículo 2 diz que Jesus não gritará, ou diz que o servo do Senhor não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. É difícil dizer que Jesus não gritou. Quando nós o imaginamos lá no Sermão do Monte, falando para muita gente, quando nós imaginamos aquele dia em que ele falou tanto com a multidão, que ele precisou repartir o pão por 5.000 homens, e mais, provavelmente mais mulheres e crianças, como não gritar, como não falar alto? Mas a expressão do texto aqui não significa uma pessoa revolucionária no sentido normal que nós conhecemos, que vai ao palanque e faz o seu discurso aos berros. Jesus Cristo nunca precisou, desculpem a expressão, nunca precisou berrar. Toda vez que ele falava, havia uma reação absolutamente normal. As pessoas se impressionavam com o que ele falava, porque o seu discurso era um discurso profundamente tocante. Tocante nos dois sentidos, provocava paixão em alguns e provocava imensa raiva em outros. Imaginem alguém chegando para você e disser assim: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida em si mesmo. Como é que este pode nos dar a sua carne para comer? Diz o texto de João capítulo 6. E, no entanto, nós entendemos perfeitamente o que isso quer dizer. Quer dizer que a gente precisa ter comunhão com o Senhor de um jeito tão especial, tão majestoso, tão grandioso, que nós estamos praticamente comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Nós estamos tão intimamente ligados a Ele, pelo perdão dos pecados, pela graça divina. E Jesus Cristo, então, nunca foi um revolucionário deste tipo. Uma vez perguntaram para ele: de quem é essa moeda? Aliás, a gente deve pagar tributo a César ou não? E ele respondeu: me deem uma moeda. De quem é essa cara na moeda? E ele disse: de César.
Então o que vocês devem fazer? Dar a César o que é de César. Dar a Deus o que é de Deus. Eu devo pagar meus impostos? Eu devo, mas eu devo cultuar a Deus, como foi ordenado. Então, ele nunca desprezou a obediência às autoridades, mas o que ele sempre rejeitou foi a ideia de que o Evangelho deveria ser um movimento político, um movimento de ação social. Não é. O Evangelho é um movimento de restauração do ser. Uma pessoa salva em Jesus Cristo muda de visão de mundo, muda de postura no mundo, muda de aproveitamento das oportunidades no mundo. Uma pessoa se torna especial para Deus por conta da graça divina. E ele dizia o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Então, ele não gritará, não clamará, não fará discursos na rua. Eu entendo assim, ele não será um agente político. Ele veio, sim, para manifestar a vontade de nosso Deus e Pai. É por isso que Jesus Cristo disse o seguinte, que ele disse mesmo? O que ele disse mesmo? Vocês estão vendo? A profecia diz: não esmagará um galho que está quebrado. Pelo contrário, a profecia mostra uma pessoa que vai restaurar outras, uma pessoa que vai abençoar outras, uma pessoa que vai perdoar outras, uma pessoa que vai livrar outras da perdição e vai constituir um reino que não é um reino político, não é uma situação absolutamente deste mundo, mas é fora da realidade, é maior do que a realidade deste mundo. É por isso que ele convida as pessoas: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E, diz o texto da profecia, com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. E eu fiquei pensando no seguinte, que Jesus Cristo disse num determinado momento: eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu vim anunciar não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Vamos para o versículo de número 4, e a bateria ainda está boa. Diz o texto: não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme, até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Jesus Cristo cansou. E nós temos vários momentos em que Jesus Cristo está registrado como cansado, como sofrendo, como chorando, como uma pessoa absolutamente comum, igual a gente. Houve uma ocasião, especialmente, que ele entrou no barco, não é? E ele olhou o travesseiro da popa, e ele não teve dúvidas. Ele foi lá, quem sabe, deu uma encolhida nas pernas, botou a mão debaixo da cabeça, e ali o sono veio tranquilo e gostoso, e o barco começou a ondular, e começou a haver respingo de chuva e uma porção de coisas, mas o cansaço era tanto que o seu sono era continuado. Os marinheiros experientes, pescadores experientes estavam apavorados e perguntaram assim: mestre, não é importante para ti que a gente morra? Não se te dá que morramos? Podes assim dormir?
Então, eu fico imaginando Jesus acordando de repente. E vendo aquele negócio subir e descer de escala. E o vento para. A chuva para. Aí ele olha para os seus colegas de ministério e diz assim: ô gente de pouca fé. E o povo nem leva em conta essa questão. O povo fica perguntando: quem é esse? Quem é este? Quem é esse? Como é que pode? Ele falou com o nada e o nada ouviu. Ele falou com o vento parou. A gente não consegue parar o vento, ele parou o vento. A gente manda a chuva parar, ela não para. Ele mandou, a chuva parou. Quem é este? E ele disse: olha, vocês são pessoas de pouca fé. Ou seja, Jesus Cristo não parava de atuar, não parava de agir, não parava de investir o tempo na vida das pessoas. Uma vez chegaram para Jesus e disseram: mestre, come. E ele respondeu: não dá tempo. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o foco de Jesus não era, embora ele comesse bastante em vários lugares, ele comia na casa de fariseus, na casa de gente pobre, na casa de gente rica, ele comia em qualquer lugar, ele não tinha problema em comer na casa dos outros. Aliás, ele dizia assim: as raposas têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde pôr a cabeça, não tem onde se esconder, é um sem-teto. Mas ele nunca passou fome, necessariamente. O fato é que, neste caso, quando a gente olha a profecia, diz assim: ele não se cansará, ele não desanimará, mas ele continuará firme. Eu quero perguntar a vocês: quando foi que Jesus Cristo parou nos seus anos ministeriais? Os seus parentes disseram: ele ficou maluco. Maria, sua santa mãe, disse: olha, eu acho que os irmãos têm razão, Jesus, nosso filho, o meu filho mais velho, apesar de eu lembrar de tudo quanto aconteceu com ele, está maluco, está fora de si, vamos buscá-lo lá na casa, onde ele está falando agora. Eles foram e disseram assim: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem lhe falar. Ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, este é minha irmã, este é minha mãe. Ou seja, enquanto todos estavam desanimando, parando, achando a missão de Jesus Cristo uma coisa absolutamente fora de propósito, Jesus Cristo estava dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. E mais do que isso, diante do cego de nascença, quando perguntaram para Jesus Cristo, pode colocar, quando perguntaram para Jesus Cristo assim: escute, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Ele disse: nenhum dos dois. Ele diz: importa que façamos as obras de meu Pai enquanto é dia. Ou seja, Jesus Cristo tinha uma urgência. Então ele não se cansava, ele não se desanimava, mas ele continuava firme até que todos aceitassem a vontade de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a última parte do versículo diz: as nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Jesus Cristo nunca saiu daquela pequena região chamada Palestina. Disseram que Jesus Cristo foi à Índia, é mentira. Os mormons dizem que Jesus Cristo foi à América, é mentira. Disseram que Jesus Cristo foi à África, é mentira. Ele só ficou dentro da Palestina. O máximo que ele saiu
para o estrangeiro foi na área do Líbano, no norte, ou então na Transjordânia, do lado do Jordão. Só. Ele nunca viajou mais longe do que isto. Mas como é que nós sabemos que ele morreu na cruz em nosso lugar? E isso é encantador. Por favor. Depois de ressuscitado, Jesus Cristo disse: bom, eu tenho que voltar para o Pai. Eu vou voltar para o Pai. A minha missão, neste particular, acabou aqui. Eu vou continuar trabalhando lá, na presença do Pai, como mediador. É o que a Bíblia revela, que Jesus Cristo está fazendo. Paulo diz em Coríntios 15, na primeira carta, que ele está reinando agora. Outras partes do Novo Testamento dizem que ele é o mediador da igreja, o cabeça da igreja, e dizem que ele está levando as nossas orações diante do Pai. Ele está intercedendo pelos pecadores hoje. Ele está programando a sua volta. Ele está preparando a casa dos crentes. Ele está muito trabalhador, ele não se cansa, não desanima, ele continua firme até que todos aceitem a sua vontade. Mas quando a profecia fala, as nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos, ele chega aos discípulos e diz isto. Vamos ler juntos? Toda Isso aconteceu na sua vida? Você foi alcançado? Você foi alcançada pela graça de Deus? Alguém te contou do Evangelho de Cristo? Alguém te mostrou como Ele sofreu por você? Pois é, a saga continua. Nossa geração é que precisa dizer aos outros: o servo do Senhor. Dá para voltar no primeiro slide, por favor? O servo do Senhor. Primeiro slide. Obrigado. Congelou, não sei porquê. Voltou no primeiro slide? Voltou. Nós precisamos sair por aí, pegar Isaías 42 e dizer: pessoas, nós queremos aqui apresentar o que Deus diz. Aqui está o servo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi fortalecido pelo Senhor, é o escolhido do Senhor, é o que dá muita alegria ao coração de Deus, está cheio do Espírito Santo de Deus, e anunciou a vontade, a minha vontade, a vontade de Deus a todos os povos. Ele não gritou, ele não clamou, ele não fez discursos nas praças, mas ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele não esmagou um galho que estava quebrado, ele não apagou a luz que estava fraca. Com toda a dedicação, ele anunciou a vontade do Senhor. Ele não se cansou, ele não se desanimou, mas ele continuou firme, até que todos percebessem a vontade divina. As nações distantes passaram a receber os ensinamentos do Senhor, por ordem dele. E hoje nós estamos aqui para continuar isto. Isaías está distante de nós, meus irmãos, 2.700 e poucos anos. Mas ele fala para nós hoje. Não fala? Baixa a sua